Vamos falar um pouquinho sobre aneurismas. Existem diversos tipos de aneurisma, né? Hoje nós vamos falar mais sobre os intracranianos, os torácicos e os abdominais, que também foi assunto aqui na semana no consultório, trazido por alguns pacientes. Primeiro, claro, a diferença entre eles é a localização. Os intracranianos estão dentro da caixa craniana, são os vasos que irrigam o cérebro. Sempre esses aneurismas na circulação arterial. Os abdominais podem ser os viscerais, artéria esplênica, artéria hepática, aorta abdominal, artéria renal. Também podemos ter os aneurismas daí torácicos, que é na aorta torácica mesmo, né? Ou alguns ramos que saem da aorta ali, a própria artéria subclávia ou no início da carótida comum, também podem ser sedes de aneurismas. A diferença não é apenas o local, mas também o tipo de tratamento, né? Hoje em dia, o tratamento padrão é por técnica endovascular. Mas nos aneurismas intracranianos, como o tamanho dos vasos e o tamanho desses aneurismas é um tamanho bem menor quando comparado a uma aorta abdominal, por exemplo, os tratamentos são diferentes. Nos aneurismas intracranianos é muito comum o uso de molas. Você pode colocar stents com molas e colocar stents recobertos, né? São aneurismas ali que você está tratando em artérias de 4 milímetros, 3 milímetros de diâmetro. Então são catéteres bastante pequenos e o tratamento preferencial seria as embolizações ou as exclusões desses aneurismas através dos stents. Nas artérias viscerais dentro do abdômen, também a artéria esplênica, é muito comum os aneurismas saculares de artéria esplênica, também o tratamento é parecido com os dos intracranianos, com molas, embolização desses aneurismas ou exclusão com stents recobertos. Já quando é uma aorta abdominal, ela é uma artéria muito grande. Um aneurisma de aorta abdominal tem 5 centímetros. Então você já entrou numa outra escala. E o tratamento, quando é feito por técnica endovascular, é a exclusão desse aneurisma com a interposição de uma endoprótese. Ela entra pelas virilhas, pelas artérias femorais, então é colocada essa endoprótese nesse aneurisma. Já ali a gente não vai usar molas ou outro tipo de material. Talvez se use mola para fechar uma artéria que possa continuar nutrindo esse aneurisma depois da colocação da endoprótese, como um tratamento auxiliar, mas não como um tratamento principal. E o tamanho desses materiais também proporcional ao tamanho do aneurisma, né? É uma outra escala. Na aorta torácica, daí já muito menos frequente o uso de molas desse tipo de material. O comum mesmo são as endopróteses. São materiais mais robustos, na maioria das vezes feitos de nitinol, é uma liga, níquel com titânio, ou aço inox mesmo, revestidos por uma membrana de Dacron ou de PTFE, que é o politetrafluoretileno. Hoje em dia são técnicas minimamente invasivas, né? Não são novidades, elas já estão presentes no Brasil, sendo amplamente realizadas desde 2002, 2003, que começaram a ser feitas essas correções dessa forma. As vantagens são óbvias num primeiro momento, né? Você, para o aneurisma intracraniano, não tem que abrir o crânio, não tem que serrar o osso, não tem que fazer exposição do cérebro. Você também entra ou pelas virilhas ou pela artéria radial do braço, acaba migrando então com esses catéteres até chegar no aneurisma e corrige eles através só de uma punção. Não tem que ganhar ponto, não tem, a recuperação é muito mais rápida, não tem tanto risco assim de hemorragia e tal. São equipes extremamente habilitadas e habilidosas para fazer isso. E o material também realizado é um material bastante caro, que é um material numa hemodinâmica. Cada hospital assim, tem uma hemodinâmica, raramente tem 2 hemodinâmicas. São materiais de tecnologia de ponta e essa tecnologia vem sendo atualizada com bastante frequência. Então é normal que a cada 3 a 5 anos esse mundo esteja bastante diferente, bastante modificado. E os resultados cada vez melhores. Então as diferenças seriam basicamente no território e no tamanho, em alguns lugares com predileção de aneurismas saculares,
que é mais no território visceral e intracraniano, e na aorta torácica e abdominal, a predileção desses aneurismas é do aspecto fusiforme. Tá? Então, a gente vai falar desses aspectos anatômicos em outro vídeo.